Olá pessoal, sejam bem-vindos, alunos e alunas. Um grande abraço a todos vocês que estão aí para mais uma teleaula deste nosso seminário, onde vamos estar falando um pouco de organização de empresa, constituição de empresa, como deve se proceder na hora de fazer uma constituição empresarial. Eu sou o professor Alcides, eu sou formado em Ciências Contábeis, sou especialista em Direito Empresarial, com ênfase em Direito Tributário. E nós vamos estar juntos, então, nesta nossa teleaula, onde vamos estar aí falando a respeito da Constituição Empresarial, falar dos tipos de empresa, dos tipos que é mais comum no nosso país, né, a empresa mais utilizada, e vamos caminhar, então, neste nosso aprendizado. Com isso, então, quero chamar o nosso primeiro quadro, onde nós já vamos dar início à nossa teleaula, falando um pouco das questões relacionadas à organização das empresas. Segundo o Código Civil brasileiro, empresa e estabelecimento e empresário são três elementos distintos, não são os mesmos objetos, e para isso nós precisamos então definir o que é empresa, o que é estabelecimento e o que é empresário. Sendo assim, eu quero chamar o nosso segundo slide, onde nós vamos estar vendo, olha só, empresa é a pessoa jurídica, ou seja, é a parte da personificação aonde não se pode tocar, né? Isto então é a empresa. E o estabelecimento? O estabelecimento é o conjunto de bens. Empresário é o sujeito que exerce a atividade. E aí então você fala assim, professor, mas para que serve nós sabermos a definição destes elementos? Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, nós, os profissionais da área contábil, nós não damos muita importância para estas questões relacionadas aí à distinção destes elementos, do que é empresa, do que é estabelecimento e do que é empresário. Mas a legislação empresarial, que está baseada no Código Civil, traz aí esta definição e é muito importante que nós também saibamos como se procede esta definição, para quê? Para que em caso de ação judicial, em situações que venha ocorrer aí justiça, nós também tenhamos este conhecimento. Por quê? Porque quando você está falando da parte da empresa, você está falando da personificação, você está falando daquele detalhe aonde não se pode palpar, você não pode ver a empresa. O empresário, o estabelecimento é todo aquele conjunto de patrimônio que compõe a empresa. E o empresário é aquele sujeito que vai gerir todo este conjunto de patrimônio, inclusive a própria empresa, é o que vai fazer a empresa acontecer. E aí precisa-se então ter esta definição para que, quando um cliente aonde você está prestando serviço como um profissional, como um empresário contábil que vai prestar serviço para outras empresas, você possa então estar orientando de maneira correta o seu cliente. Agora, se você for um contador interno, né, onde você esteja trabalhando ali dentro da própria empresa, você também saiba definir de maneira correta como se divide estes elementos aí na Constituição empresarial. Vamos seguir, então, chamando aí o nosso próximo quadro, onde nós vamos ver já aqui as questões relacionadas como nascem as empresas. Podemos dizer que a empresa nasce da vontade de uma ou mais pessoa física que, por afinidade, resolvem dar personalidade jurídica à sua atividade. Olha só, quando nós falamos em afinidade, nós temos que parar e pensar em duas situações. Primeira, a afinidade está relacionada tanto no aspecto do relacionamento pessoal quanto no aspecto da atividade. Porque não adianta você ter
um sócio aonde você quer exercer a atividade de uma maneira e ele quer exercer a atividade de outra maneira. Assim sendo, precisa-se que haja uma afinidade para que nasça, então, uma empresa. E aí você, após sendo um sujeito que realiza a atividade empresarial e que possui o conjunto de bens, né, o estabelecimento aonde esta empresa, aonde você faz a atividade empresarial, você vai então dar personalidade jurídica à sua atividade. Como isto ocorre quando você vai dar personalidade jurídica? Esta personalidade jurídica dá-se através do ato do registro no órgão público competente. Você vai fazer aí dar a personalidade jurídica ao seu ato, a sua atividade empresarial, através do arquivamento do ato constitucional. Como isto vai se dar? Você vai pegar o seu contrato social, se for uma empresa, uma sociedade empresária, né? Você vai ali pegar o seu contrato social. Se for uma empresa de natureza SA, você vai pegar o teu estatuto social e levar então ao órgão competente. O contrato social, você sabe que ele é arquivado na Junta Comercial do Estado. No caso aqui o Paraná, na Junta Comercial do Estado do Paraná. No caso do Estado de São Paulo, na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Se for o estatuto social, ele é registrado junto ao cartório de títulos e documentos, além dos demais procedimentos que você deve tomar para fazer o registro, né, no órgão competente. Se for uma sociedade de advogados, por exemplo, ela deve ser registrada lá na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. É lá que deve ser constituído. Então, levando este contrato social, este arquivamento deste ato, tornando ele público, você está dando personalidade jurídica. Aí, quando nós falamos em empresa, nós não estamos falando da atividade empresarial, nós estamos falando já da pessoa jurídica legalmente constituída. É assim que se procede perante a legislação brasileira, mais especificamente o nosso Código Civil brasileiro. Vamos dar sequência, voltando ao quadro, nós vamos ver o seguinte, que nós temos no Brasil alguns tipos de sociedade. E nós vamos dar ênfase, né, na mais comum, que é a sociedade limitada. Porém, faz-se necessário, de acordo com a legislação, para que você aí esteja exercendo a atividade, conhecendo quais são estes tipos de sociedade. Quando nós falamos em tipos de sociedade, nós estamos falando em natureza jurídica dessa sociedade. Quais são as naturezas jurídicas? Você ouve falar bastante neste tipo de natureza. Olha, natureza limitada, sociedade de natureza limitada. Na sociedade de natureza limitada, a responsabilidade dos sócios, né, ou de cada sócio, é restrita ao valor das suas cotas de participação no capital social. Isto está escrito no artigo 1052 do Código Brasileiro, né, do CCB, né, do nosso Código Brasileiro. Qual é a característica, né, a principal característica da sociedade limitada? Aí nós precisamos analisar o seguinte, que a sociedade limitada, o capital social da mesma é dividido em cotas, conquanto o capital social das empresas SA são divididas em ações. Então, são estas aí as características. Não existe, pela legislação, limites de sócio para ser uma sociedade limitada. Existe sim, não pode ser de um sócio só. Embora nós vamos falar também da sociedade limitada de um sócio só, mas não é a característica deste tipo de sociedade que está estabelecido aqui no artigo 1052.
A sociedade em nome coletivo também é um tipo de sociedade, muito embora seja uma sociedade que esteja em desuso, né? Quase não se ouve falar no nosso país neste tipo de sociedade. Somente pode participar deste tipo de sociedade a pessoa física, de acordo com o Código 1039, o Código Civil Brasileiro, o artigo 1039. Não pode ser constituída por sócios pessoa jurídica. Lembrando que a sociedade limitada ela pode ser constituída por sócios pessoa jurídica. Então, digamos que existe lá a empresa A com o número de CNPJ tal e a empresa B com o número de CNPJ tal, juntar-se estas duas empresas e constituir a empresa C. Não estou falando de fusão nem de cisão, estou falando de uma nova sociedade aonde os sócios são duas pessoas jurídicas, no caso da limitada. Já neste caso aqui, não pode ser constituída por pessoas jurídicas. Outro detalhe aqui, pessoal, é que os sócios respondem ilimitadamente. Não é igual esta aqui que respondem limitado às suas cotas de participação. No próximo quadro, seguindo ainda, nós temos aqui a sociedade em comandita simples. É uma sociedade também que está em desuso, mas consta lá na legislação. Por isso não vamos adentrar muito neste tipo de sociedade. Este tipo de sociedade tem aí que a gente dá maior ênfase nos dois tipos de sócios, né? Que é o sócio comanditários e o sócio comanditados. São os dois tipos de sócio aí que constituem esse tipo de sociedade. Os sócios comanditados são aqueles sócios que têm a obrigação, né, que vai gerir esta sociedade. E por fim, aqui nós temos a sociedade anônima, né? Esta sociedade anônima, sociedade ou companhia, SA, que você ouve falar bastante, o seu capital social é caracterizado por ações. E a sociedade em comandita por ações que tem a mesma característica deste tipo aqui de sociedade, que é a sociedade anônima, ASA. A sociedade em comandita por ações tem o capital dividido também em ações. O que difere estes tipos de sociedade aqui? O que difere estes tipos de sociedade é o seguinte, olha só. Qual é a diferença da sociedade anônima da sociedade limitada? A diferença está aí basicamente nas questões relacionadas ao capital social, aonde a sociedade limitada, o capital social é dividido em cotas, conquanto a sociedade anônima, o capital social é dividido em ações. Outro detalhe, para ser a sociedade anônima, existe dois tipos de sociedade anônima. A sociedade por cota, a sociedade anônima de capital aberto e a sociedade anônima de capital fechado. O que significa a sociedade anônima de capital aberto? É aquela sociedade onde tem as suas ações negociadas na Bolsa de Valores, né? É aberto. Conquanto a sociedade de capital fechado tem um número restrito de sócios neste tipo de sociedade. Outro detalhe, pessoal, é que ela quase sempre é de natureza comercial. E a sociedade limitada nem sempre é de natureza comercial, pode ser prestadora de serviço, pode ser industrial, conquanto a sociedade anônima é de natureza comercial, sim, porém pode ser também industrial. Seguindo em frente, voltando aí para dar continuidade, nós vamos ver agora os tipos de sociedade. Nós temos a sociedade empresária e a sociedade simples. Sociedade empresária constitui-se empresário individual, todo e qualquer pessoa
antes considerada autônomo. O que a lei quer dizer com isso? A lei quer dizer o seguinte, que independente de você estar constituído como pessoa jurídica legalmente personificada, desde que você pratique ou você pretende circular bens e serviços através de uma pessoa física, você está exercendo a atividade empresária. Você, independente de você estar constituído, legalmente personificado ou não, você está exercendo esta atividade empresária. Porém, quando você pega o seu contrato e você leva ele, constitui a sociedade, faz com que este ato se torne público, você está legalizando esta atividade empresária. Qual é a principal ponto que nós devemos destacar aqui? É que a sociedade empresária, você pode exercer a sua atividade terceirizando a mesma, ou seja, contratando empregados para exercer este tipo de atividade. Conquanto a atividade simples, não é aquela atividade que você vê aí registrado nos cartórios, escrito assim S/S, sociedade simples, que tem a natureza empresária e não a natureza simples. Mas a sociedade simples, ela é caracterizada pela formação de uma pessoa jurídica apenas para esforço de profissionais que desempenham melhor suas funções. Temos como exemplo aqui o consultório médico, o dentista, o escritório de advocacia e outras atividades. Aqui, quando nós falamos desses detalhes aqui, nós precisamos considerar o seguinte, que é o tipo de sociedade que deve ser realizada apenas pelo profissional, ou seja, é uma sociedade personificada, ou pessoalíssima, né? É a própria pessoa que vai exercer esta atividade. Quando a mesma é constituída com a função de fazer com que outra pessoa venha exercer a mesma atividade, aí ela já está deixando de ser a sociedade simples e passando a ser uma sociedade de natureza empresária e não a sociedade simples. A legislação define desta maneira, quando nós estamos falando de personificação da pessoa jurídica, nós estamos analisando os detalhes, os tipos de sociedade e o que é uma sociedade empresária e o que é uma sociedade simples. Não pode, pessoal, jamais confundir a sociedade de natureza simples com o tipo de tributação, que é o Simples Nacional. E nós vemos muito estas confusões aí, que não tem nada a ver com a questão relacionada à legislação empresarial. Vamos voltar ao quadro, onde nós vamos estar aqui falando, né, e afunilando a nossa aula para darmos ênfases nos tipos de sociedade, as mais utilizadas em nosso país, que você sabe que é a sociedade anônima, que é a sociedade de natureza SA, sobre a qual nós já comentamos, a sociedade limitada, ou a EIRELI, a sociedade simples, da qual nós acabamos de falar, e a sociedade de empresário e o empresário individual. O que isto quer dizer? Quando nós falamos de sociedade limitada aqui, nós já colocamos algumas das suas características principais, né? Que é a característica de ser sociedade por ação e ter mais de um sócio. Não tem limite de sócio na sociedade limitada. Ou podemos constituir a EIRELI, né? Que é a sociedade de um sócio só. A EIRELI, ela veio aí
trazer para o nosso dentro do nosso direito, né, as questões relacionadas à Eireli, ela foi constituída aí através da lei 12.441 de 2011, que veio dar uma nova redação ao Código Civil, que é formado pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, aonde ela estabelece que ela pode ser constituída como sociedade limitada de um sócio só. Porém, tem aqui uma definição que tem que ser o seu capital social de 100 salários mínimos, né? Hoje o salário mínimo está a R$ 788, logo então tem que ser 78 mil e 788 vezes 100, que vai dar 78.800 aí para constituir no capital social desta empresa. Até o presente momento, a legislação ainda não exige, né, quando você vai dar entrada na constituição desta sociedade lá na junta comercial, não é exigido a comprovação do depósito, porém faz-se necessário que você esteja atento a este detalhe. A sociedade simples, tal como nós já falamos, é a sociedade constituída por aquele profissional que vai exercer a sua atividade como sendo ele próprio, né? Não vai ter ali, não vai exercer atividade empresária. E o empresário individual. O que é o empresário individual? O que define o empresário individual é que este não tem contrato social, e sim um requerimento que deve ser preenchido e arquivado junto, lá na junta comercial. Qual é o detalhe que deve ser analisado perante o empresário individual? Você tem que tomar cuidado, porque se esta atividade ela é pessoalíssima, né, a própria pessoa que vai executar esta atividade, aí pode ser que ocorra o problema de você estar infligindo as questões relacionadas ao imposto de renda da pessoa física, porque o artigo 150 do Imposto de Renda da Pessoa Física, do RIR, né, do Regulamento do Imposto de Renda, estabelece que se a atividade se confundir com a pessoa física, pode ser que o órgão fiscalizador venha tributar a receita desta atividade na pessoa física do sócio e não respeitando a personalidade, a personificação jurídica, a própria pessoa jurídica, porque pode caracterizar que está havendo aí evasão de receitas, né, uma vez que a tributação na pessoa jurídica, em muitas situações, é menor do que a tributação na pessoa física. Então, pessoal, olha, todas as vezes em que você for analisar, né, as situações relacionadas à constituição de empresa, existe um leque, uma gama de detalhe que deve ser observado para não correr o risco de estar infringindo a legislação empresarial e mais tarde este tipo de empresa ou empresário que você está prestando serviço ou aonde você está trabalhando venha sofrer punição da legislação. Então é importante que você conheça um pouco da atividade empresarial. Até porque, mesmo na sequência da atividade desta empresa, na hora de tributar, na hora de fazer enquadramentos em cadastro para confecção de folha de pagamento, de previdência social, o regime tributário deste tipo de empresa, em qual regime você vai poder enquadrar ou não. Então, você deve conhecer um pouco da legislação empresarial para estar realizando aí de maneira correta esta atividade. Muito bem, nós temos agora aí um momento, né, de perguntas para que vocês estejam enviando as dúvidas que possam ter surgido até o presente momento, para darmos sequência à nossa teleaula.
Olá pessoal, estamos de volta aí no momento da nossa pergunta, falando aí das nossas dificuldades que nós tivemos até o presente momento. Eu quero falar para vocês aqui um pouquinho mais a respeito das constituições e da sociedade empresária, da sociedade limitada, da sociedade simples, aonde nós devemos tomar esses cuidados na hora de estarmos elaborando o contrato social para fazer a constituição da empresa. Falar um pouco também, pessoal, que hoje é um tipo de sociedade que está em ênfase, é o MEI, né, o microempreendedor individual, que é um tipo de sociedade que nós não colocamos ali, um tipo de empresa que nós não colocamos ali, porém é considerado uma atividade empresarial, uma vez que o microempreendedor individual também tem CNPJ, porém tem que respeitar algumas características para que possa constituir este tipo de atividade empresarial. Nós temos agora, em sequência, uma atividade aí, quero chamar o quadro onde vou estar falando a vocês como é que vocês devem proceder. Olha só, isto é para que vocês estejam organizando aí em sala um pequeno debate, né, para estar falando destas naturezas jurídicas, o que é SA, o que é limitado e o que é uma EIRELI, né, que é o mais novo tipo de sociedade limitada, onde você tem aí para estar formando aí em classe e dando a sua opinião. Uma boa atividade a todos vocês.
Olá, estamos de volta. Muito obrigado a todos vocês que estão aí conectados. Mandando um abraço para o pessoal de Manuel Ribas, Paraná. Muito obrigado pela resposta e a participação. O pessoal de Pirapora, Minas Gerais. Um grande abraço a vocês aí de Pirapora. Muito obrigado pela participação. Então, pessoal, é isto mesmo que quer dizer a sigla, né, limitada, quer dizer que a empresa de natureza limitada, o sócio, a participação dos sócios, a sua responsabilidade é restrita à sua participação do capital social da empresa, a sua participação nas cotas de capital social. É lógico, pessoal, que com isto vale nós lembrarmos que não quer dizer que se você, o sócio de uma empresa de natureza limitada, saia por aí assumindo compromisso no nome da empresa, não quer dizer que ele não vá responder solidariamente por aqueles atos ali praticados. Porém, a legislação garante a proteção do patrimônio do sócio quanto ao patrimônio da pessoa jurídica. Mas vale lembrar que, exaurindo todas as possibilidades do credor em caso de justiça vir a reaver aí o seu crédito, né, através da ação contra a pessoa jurídica, é lógico que daí o sócio vai responder por aquele ato que ele praticou ali, se vier causar prejuízos a terceiro. Porém, a sociedade de natureza a EIRELI significa a empresa limitada de um sócio só, né? É isto que quer dizer, e vale nós lembrarmos que ela veio aí para dar a possibilidade de estar constituindo sociedade sem ser a empresa de natureza, o empresário, né? Sem ser o empresário individual. E a SA, como nós já falamos, são empresas de cotas, em vez de ser o seu capital dividido em cotas, e sim em ações, né? E aí existe os dois tipos de empresa SA, capital aberto e capital fechado. Vamos então dar sequência, chamando aí o nosso próximo slide, onde nós vamos estar falando aqui já das questões realizadas à organização de uma sociedade. Para se constituir uma sociedade, isto é muito importante nós sabermos, porque desde que nós conhecemos os tipos de sociedade empresária, nós aí vamos partir então para a constituição de uma sociedade. Os sócios, né, após decidirem sobre a abertura de uma sociedade, dar a personificação a uma sociedade, procura então um profissional para executar este tipo de atividade. E qual é os profissionais que estão aptos para fazer um contrato social, um estatuto ou um requerimento de empresário? Lógico que os dois profissionais aptos para este tipo de serviço é o advogado e o contador. Porém, vale salientar aqui que ainda que um determinado empresário procure um advogado para fazer o seu contrato, quando chegar no momento do CNPJ, ele vai ter que ter um contador para que este possa colocar o seu CRC lá na hora de constituir, de pedir a inscrição no CNPJ da empresa. Então, como é feito? É feito o contrato social, no caso das empresas de natureza limitada, e é levado à junta comercial, cartório ou ainda entidade de classe, né, como no caso da OAB. No caso das empresas SA é feito o estatuto, que deve ser levado ao cartório de registro de títulos e documentos. Existem muitas empresas, né, que o seu contrato é registrado, contrato social é registrado no cartório. No caso de estatuto, é somente no cartório que deve ser registrado este estatuto social. E o requerimento de empresário também
é levado para a junta comercial. Vale nós lembrarmos, pessoal, que aqui no caso de estatuto social, vale para as entidades também sem fins lucrativos, né? As chamadas filantrópicas, que faz lá a sua ata de fundação e o seu estatuto e leva a registro no cartório de títulos e documentos para dar personalidade jurídica. Também é levado aqui no caso estatuto também social para condomínios, que embora não seja considerado uma empresa, ele talvez exista algumas obrigações acessórias que ele não deve ser tratado como empresa, uma delas é a própria contabilidade, ele não precisa fazer balanço, né, com ativo, passivo, patrimônio líquido, mas existe algumas obrigações acessórias na qual ele é tratado como pessoa jurídica, e uma delas é ter o CNPJ, o condomínio tem que ter CNPJ. Passando em frente para a nossa próxima tela aqui, nós vamos ver o seguinte, que a sociedade empresária por cota de responsabilidade limitada, de mais de um sócio, né, chamada Eireli, a responsabilidade dos sócios é limitado ao valor do capital social. A Eireli é um tipo de sociedade limitada de um único sócio, como nós já colocamos e já falamos um pouco a respeito disso, e o seu capital subscrito tem que ser no valor de 100 pisos nacional de salário mínimo. Não pode ser inferior a este valor. Hoje, tal como já comentei com vocês, não existe ainda a obrigatoriedade de que seja comprovado o valor deste capital social registrado no contrato social em depósito. Porém, você tem que tomar alguns cuidados para saber se o sócio de fato possui este valor em dinheiro. Tem que estar lá na sua declaração de imposto de renda, pessoa física, porque digamos que em uma eventual fiscalização, este valor venha a ser cobrado e o seu cliente, né, o empresário, não possua de fato este valor. Se ele não possuir, ele pode ser punido, né, por falta de comprovar que realmente ele possuía este valor. O capital social das empresas normalmente é constituído pelos valores que os sócios estão de fato investindo na sociedade. Por isso é considerado aí o início da estrutura, né, o início do patrimônio da empresa. É como vocês já viram aí nas aulas do semestre, como é constituído a estrutura patrimonial de uma empresa. Então, o capital social está ali como sendo o início desta estrutura patrimonial. Por isso, é o primeiro lançamento contábil, né, como nós já vimos ao longo das nossas disciplinas aí, quando nós estávamos em aulas, né, não em seminário, né, mas as aulas contínuas do semestre. Vamos dar sequência, voltando ao quadro novamente, aonde vamos falar um pouco da razão social. Como você vai escolher este nome, né, das empresas na hora de fazer a constituição? Nós temos a razão social, que é composta pelo nome de um ou mais sócio, por inteiro ou abreviado, aditando a expressão ICIA ou companhia. Assim, pessoal, antes do tipo societário, no caso de limitada ou Eireli, quando ocultar alguns sócios. Então, vamos aqui usar como exemplo o meu nome. Olha só, Alcides José da Costa Filho, ICIA Limitada. Aqui é uma razão social, ou seja, existe outros sócios. Este valor, esta expressão aqui está indicando que tem outros sócios que faz parte desta sociedade limitada. Porém, ele não está aparecendo aqui o seu nome na razão social da empresa. Poderia ter mais um, mais dois, mais três, quantos sócios fosse necessário na composição desta sociedade. No caso da Eireli,
evidentemente que é um sócio só, logo seria desta maneira, Alcides José da Costa Filho, com a expressão Eireli na frente do final do nome. Então viria ali esta questão aqui para ser considerado, que é empresa individual de responsabilidade limitada. É isto que significa a expressão Eireli. No próximo quadro, nós temos aqui a denominação social. Olha, existe a diferenciação entre a razão social e a denominação social. A denominação social é composta por uma expressão qualquer seguida de uma das atividades e a expressão limitada ou Eireli, dependendo do tipo societário. Olha só, podendo ainda mesclar a razão social com a denominação, de acordo com o artigo 1158 do Código Civil Brasileiro. Olha só. Há um exemplo aqui de denominação social, linha reta confecções limitada. O que significa isto aqui? Significa que isto aqui é uma empresa de confecção e que a empresa tem uma linha reta, ela costura perfeita. Então, vem aí esta denominação com o nome, com a expressão limitada, ou poderia ser, no caso da Eireli, linha reta confecções Eireli. Isso aqui é denominação social e não é razão social. Se a empresa fosse aberta com um sócio, com os sócios João e Maria, vamos aqui utilizar, você poderia fazer a junção dos nomes. Olha, Jomar Confecções Limitada, onde você pegou o nome João e o nome Maria e fez aí estas junções aí. Observando aqui também, pessoal, que as empresas de natureza SA, se você lembrar, puxar aí na sua memória, você vai ver que elas são formadas, o seu nome está quase sempre com denominação social e não com razão social. Veja bem, ela sempre aparece desta maneira aqui, olha, com uma expressão. Não se pode confundir razão social e denominação social com o nome de fantasia. É lógico que você poderia ter colocado, como nós colocamos no quadro anterior lá, Alcides José da Costa Filho, confecções, e poderia usar o nome de fantasia, linha reta confecções, não tem problema nenhum. Você pode colocar um nome registrado na junta comercial e fazer uma razão social, um nome de fantasia com a expressão do que a sua atividade determina. Lembrando que a junta comercial dos estados, se a empresa possuir, se já possuísse, houvesse outra empresa registrada com este nome aqui, quando você mandasse o seu contrato social para o arquivamento com esta denominação social, já não iria passar, iria ter colidência de nome. Por isso, faz-se necessário que seja feita as consultas prévias dos nomes para saber se o nome é permitido ou não. Na Junta Comercial do Paraná, por exemplo, o nome é feito, a consulta do nome vai junto com a constituição da empresa na hora em que você estiver fazendo o contrato social da mesma. Seguindo em frente, feito estas questões aqui, nós vamos falar também um pouco do requerimento de empresário, que é em nome próprio, tal como nós já vimos. O nome tem que ser da própria pessoa, exemplo, Alcides José da Costa Filho, confecções. Então, o nome empresarial também tem importância na hora em que você está aí fazendo o contrato social da empresa, porque é necessário que este nome seja formado de maneira correta, observando a legislação, para que quando você constitua
o contrato social da empresa, e vale lembrar aqui que um contrato social ele deve ser observado todos os parâmetros legais da legislação. Existem cláusulas que não podem ser suprimidas de maneira alguma, e depois, além destas cláusulas, você pode acrescentar outras cláusulas, mas é um prejuízo talvez aí de tempo, prejuízo de custos, né, para que quando você faz aí a constituição da empresa, e este nome não seja aprovado na junta comercial. Então, por isso que é importante que você também defina muito bem este nome, o nome da empresa, seja razão social ou seja denominação social, junto com o cliente, se você for aí um escritório de contabilidade, um empresário da área contábil que esteja prestando serviço para um tipo de empresa, ou se você for um contador interno, né, que também esteja prestando esse serviço, para que o seu cliente ou o seu empregador não venha sofrer prejuízos, tanto de tempo quanto de valores, porque o contrato social ele deve ser assinado hoje, né, por verdadeiro, para que seja realmente comprovado a assinatura do empresário, e isso tem um custo que o empresário já paga lá junto ao cartório antes das taxas da junta comercial. De qualquer forma, são valores que a empresa está desembolsando. Vamos dar sequência, continuar a nossa aula, chamando aí o próximo quadro, aonde vamos estar falando da sociedade simples. Olha só, a sociedade simples é aquela que exerce atividade de natureza intelectual. Nós já comentamos um pouco sobre isso, de cunho científico e literário e artístico, podendo ser econômica, porém não é atividade organizada. Exemplo aqui, olha, o pintor de quadros, serviços de advogados, autor, porém, se unir 2 ou mais profissionais, pode-se abrir uma sociedade simples de natureza empresária. Aí é aquele detalhe onde eu coloquei a vocês aqui no início da nossa teleaula, onde nós já falamos sobre isso, que se a sociedade ela tomar a característica de atividade aonde você vai ou possa colocar outro profissional para executar a sua atividade, ela passa a ser uma sociedade de característica empresária. Agora, vocês parem e pensem comigo. Um pintor de quadros, ele pode terceirizar o seu serviço, colocar funcionários ou outro profissional para fazer a pintura do seu quadro? Não, de maneira alguma, porque vai perder aí esta característica de atividade de sociedade simples. Então, olha, estas são as características da sociedade. Aqui nós temos o seguinte, quando nós falamos em sociedade de natureza limitada, nós estamos falando da constituição do contrato social. E nós vamos dar ênfase na sociedade de natureza limitada porque é o tipo de sociedade aonde mais utilizada em nosso país. Vamos assim dizer, eu não tenho estatística aqui correta em quantidades numéricas, mas vale nós ressaltarmos que é muito mais fácil nós vermos sociedade de natureza limitada do que sociedade de natureza, sociedade SA. Então, o que vai ali? O nome da empresa, o capital social, que você deve definir junto com os sócios, a participação de cada sócio, se é 50% ou se é menos ou mais, quem vai ser o sócio administrador, ou se não vai ser sócio administrador, e sim vai ser apenas vai ser sócio nominado, né, neste caso, como vai funcionar esta questão da administração da empresa. Tudo isto, pessoal, são detalhes que devem ser observados antes da empresa ser constituída.
A hora em que você tomar posse de todos esses dados é que você vai partir, então, para a elaboração do contrato social. Olha só, os documentos pessoais, cópia autenticadas, de RG e CPF dos sócios. Se este sócio for casado, faz-se necessário a certidão de casamento, a cópia deles dessa comprovação do casamento. Se for separado, a certidão de divórcio, comprovante de endereço e outros documentos exigidos. Por que faz necessário você observar se este sócio é casado? Porque é aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Olha só, se vocês constituem uma empresa, esta empresa ela passa a ser um patrimônio. E aí faz-se necessário você observar estes detalhes, porque se você não observar estes detalhes, em caso de justiça, pode vir gerar problema, a falta de observação. Se o sócio é casado, tem que constar que ele é casado. Se ele é separado, tem que constar a certidão de separação. Porque em caso de óbito, quando ocorrer o fato de que um destes sócios venha a falecer, a empresa entra em inventário. E aí vem as questões judiciais para ser resolvida. Então, pessoal, empresa é algo sério e por isso deve ser observado de acordo com o que a legislação determina. Ao longo da minha carreira profissional, eu sou um prestador de serviço, sou empresário nesta área de contabilidade, já vi várias situações em que ocorre problema de ser resolvido na justiça, situações de empresa, ainda que muitas vezes a empresa não tenha grandes valores financeiros, mas tem a questão do nome, tudo isso deve ser observado porque gera muitos casos aí e vai para a justiça para ser resolvido. Então, vamos dar sequência, chamando o quadro novamente, nós vamos ver aqui o seguinte, olha, que dentro do contrato social existe cláusulas que são obrigatórias, não podem ser suprimidas, existe um modelo. Aliás, na nossa aula atividade, eu mandei a vocês um modelo de contrato social, aonde tinha ali as cláusulas obrigatórias e que não podem, de maneira alguma, deixar de constar no contrato. Além daquelas cláusulas que tem ali como cláusulas obrigatórias, você pode constar outras cláusulas que servem como documentação. Vale lembrarmos que o contrato social é um contrato, é um documento de verdade e tem valor jurídico. O preâmbulo do contrato. O que é o preâmbulo do contrato? O preâmbulo do contrato é aquela nomeação que você faz dos sócios, fulano de tal, brasileiro, casado, empresário, residente domiciliado na cidade D, cita o endereço tal, na rua tal, número tal, portador do documento de identidade RG número tal, escrito no CPF. Então, isto é o preâmbulo do contrato. O nome da empresa que deve constar também no contrato social. Este nome é aonde vai estar ali a denominação social da empresa ou a razão social, não é o nome de fantasia. O endereço da empresa, onde ela vai exercer a sua atividade, qual é a sede fórum desta empresa, a sede é onde ela vai estar localizada e o fórum, qual é o fórum que vai ser estabelecido para esclarecer as dúvidas inerentes à constituição desta empresa que possa ocorrer. Ramo de atividade, qual ramo que ela vai executar, exercer, o início da atividade, o capital social. Então, são cláusulas obrigatórias que devem constar no contrato social. Passando em frente, na próxima tela, ainda nós temos aqui que sobre as divisões das cotas e as transferências, estas divisões está relacionada assim que
o capital social da empresa é de 100 mil reais, digamos assim, dividido em 100 mil cotas no valor de R$1 cada uma, constando para cada sócio tal valores. Então, isto aí é as divisões das cotas da sociedade. Como vai ser estas divisões? A responsabilidade dos sócios é aquela cláusula da responsabilidade restrita ao valor das suas cotas. A administração, quem vai administrar esta sociedade, se são os dois sócios, se irão assinar separadamente ou conjuntamente, todos esses detalhes têm que constar no contrato. A prestação de contas, como vai ser prestado as contas da administração. Aliás, pessoal, nós que somos profissionais da área de contabilidade, esta cláusula aqui é de suma importância. Aliás, tem até uma declaração do Conselho Federal de Contabilidade para que os contadores peguem a assinatura do empresário na hora de fazer a contabilidade, para que o contador não assuma a responsabilidade pela contabilidade, pelos documentos ali contabilizados, e sim os que foram apresentados pelo sócio administrador. Prolabore. Qual o valor do prolabore? Este prolabore, desde que a sociedade, a empresa tenha movimentação, tenha compra, vendas, tenha receitas e despesa, ele é obrigado pela fiscalização. Então, pelo menos, o sócio administrador ele tem que ter um prolabore. Exercício social da empresa, o qual vai ser o exercício social. Isso aqui legalmente é dia 31/12 de cada ano, tem que constar. No caso de falecimento dos sócios, como fica as questões das cotas? A sede e fórum é aonde vai dirimir as dúvidas inerentes ao presente assunto. Passando ainda, seguindo em frente, na próxima tela, o que vai ter por verdadeiro a assinatura dos sócios, que deve ser feita em cartório, a assinatura de advogado, no caso, quando a empresa não esteja enquadrada no Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar 123, o pagamento das taxas, tanto da Junta Comercial quanto o DARF, que é da Receita Federal em código específico, e aqui no Paraná ainda tem as duas fichas, de FCN1 e FCN2, que são as fichas nacional de cadastro, ficha de cadastro nacional. E a capa do contrato, o requerimento. Então, olha, aqui nós colocamos algumas das exigências do contrato social, principalmente voltado para as questões aqui da Junta Comercial do Paraná. Pode ser que exista outras juntas comerciais que tenha diferenciação. Não seja desta mesma maneira, mas o básico exigido pela legislação são esses detalhes. O contrato social ele deve ser elaborado desta maneira, de acordo com o Código Civil. Somente ali as questões relacionadas à FCN, que pode ser que tenha junta comercial que não seja exigido. Hoje, após fazer a análise das viabilidades do nome das empresas que você deve mandar para a junta comercial, ali você já tem também a possibilidade de preencher as FCNs. Já são diretamente feitos junto ao site da junta comercial. Então, esta é a constituição da empresa, a parte do contrato social. Após você fazer este contrato social, elaborar com todos esses detalhes, observando todos esses detalhes, aí você vai tomar a assinatura dos sócios, como está ali, como nós colocamos, e levar para arquivamento, pagar as taxas junto à Junta Comercial e à Receita Federal, que deve ser pago um DARF também, em código específico, e levar para arquivamento na Junta Comercial. Lá, então, o profissional da Junta Comercial vai fazer esta análise e protocolar. Agora, pessoal, nós vamos falar do CNPJ. Porém, quero lembrar a vocês que hoje, em muitos estados, o CNPJ já é realizado concomitante
ao arquivamento do contrato social. Já deve ser feito a documentação e dado entrada juntamente com o contrato social na junta comercial. Quando o contrato social volta da junta comercial devidamente arquivado, você também já tem o CNPJ, o número do CNPJ da sua empresa. Mas ainda existem alguns estados que não são feitos junto, e aí você deve preencher em um programa separado, aonde você vai mandar para a Receita Federal do Brasil para fazer o arquivamento do CNPJ. Continuando, chamando a próxima tela, nós temos aqui que o preenchimento do CNPJ é em programas específicos. Embora seja feito juntamente com o contrato social, mas é em programa específico. Olha só, seguindo aqui, vamos passar para o próximo quadro. Quando é feito junto com o contrato social, tem um programa que chama coleta online, né? Coleta web, e é lá dentro que é feito, é preenchido os dados da empresa para que você possa então estar preenchendo os dados do CNPJ da empresa. Após você fazer este preenchimento, o sistema vai fornecer a você um documento que se chama DBE, Documento Básico de Entrada. Este documento, ele tem como função o pedido do CNPJ. Se você estiver fazendo no coletor web, tal como nós colocamos ali, você vai pegar a assinatura do sócio da empresa e vai levar juntamente com, isto aqui tem que ser com firma reconhecida, e vai levar juntamente com o contrato social da empresa para a junta comercial já este documento preenchido. Então, antes de dar entrada no contrato social, você vai preencher o CNPJ e levar junto. Se você estiver fazendo em programas específicos separadamente, depois que você constituir o contrato social na junta comercial, você vai preencher o CNPJ, levando para a junta comercial ou para a Receita Federal do Brasil, ela vai lhe fornecer o CNPJ. Passando para a próxima tela, nós temos aqui um CNPJ já de uma empresa constituída, que vem o número, o nome da empresa, o título, né, se ela tiver razão social, o código de atividade econômica, o endereço, a natureza jurídica, neste caso aqui é uma associação, né, então uma entidade filantrópica, o endereço da empresa, número, sala onde ela está funcionando, CEP, significa que ela está ativa, né? E o início da sua atividade. A partir, então, do início da atividade, você vai prestar muita atenção nas obrigações acessórias que esta empresa tem que cumprir. Após você fazer aí a constituição da empresa perante ao CNPJ da empresa, se a mesma for uma empresa de atividade comercial, ou seja, ela for comprar e vender mercadorias, ela tem que ter inscrição estadual. Aí você precisa levar junto à Receita Estadual do Estado para estar pedindo a sua certidão. Em alguns estados, isso também é feito via internet, você já consegue não é a tua certidão, é a tua inscrição. Em alguns estados, você já consegue esta inscrição via internet. Este número é o número da inscrição estadual junto ao estado, que possibilita a empresa comprar e vender, através deste número de inscrição, o chamado ICMS, né? Inscrição aí que permite você comprar, você circular mercadorias, né? Inscrição de circulação de mercadorias e serviços. Esse serviço aqui é somente para transportes e telecomunicação. Gera imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. É o número que permite a empresa comprar e vender e pagar o ICMS, a inscrição
estadual da empresa é que dá esta possibilidade. Isto se ela for uma empresa de natureza comercial. Lembrando que, tanto no caso de empresa de natureza comercial, onde é só comércio, quanto no caso da indústria, né? Indústria e comércio, porque ela vai industrializar o seu produto e vai revender o seu produto. Porém, para formar o seu produto, ela tem que comprar insumos, e isto é caracterizado como circulação de mercadorias. No caso aí, a inscrição estadual é o que permite este tipo de movimentação para a empresa. Por isso, precisa ser registrado no Estado. Cada Estado tem a sua maneira aí de gerir estas questões relacionadas ao ICMS. Uma empresa de natureza de prestação de serviço, né, não é natureza, uma empresa de atividade prestadora de serviço não precisa inscrição estadual, desde que esta prestação de serviço não seja transporte ou telecomunicação, porque se for serviço de transporte ou telecomunicação, tem que ter inscrição do ICMS junto ao Estado. Mas, mesmo que ela seja uma empresa comercial, ela precisa do quê, pessoal? Ela precisa do alvará de licença junto ao município. Vamos à próxima tela, que nós vamos ver aqui já as questões relacionadas ao alvará de licença. Se for prestação de serviços, dispensa a inscrição estadual. Vai direto para a obtenção do número de inscrição municipal, alvará de licença, né? Este alvará de licença de funcionamento. Mas, mesmo que ela seja uma empresa comercial, ela também precisa do alvará de licença. Se ela for uma empresa prestadora de serviço, o que ela não precisa é da inscrição estadual. Mas o alvará de licença é o que permite a empresa funcionar junto ao município. Permite o funcionamento da empresa junto ao município de origem. É este alvará de licença. O número de inscrição municipal gera o pagamento de ISS. O que é ISS? Vocês já sabem que é imposto sobre serviço. Então, toda empresa prestadora de serviço tem que pagar o ISS, né? Vai aí pagar estes valores relacionados ao imposto sobre o serviço em que ela está prestando. Lembrando que a Lei Complementar 116, que gere aí a questão relacionada ao ISS, determina que o ISS deve ser pago no município onde a empresa está situada, o município de origem, porque é lá que ela consegue o seu alvará de funcionamento. Lógico que se for uma empresa prestadora de serviço de saúde, por exemplo, além do alvará de licença junto à prefeitura, ela tem que ter alvará de licença da vigilância sanitária. Se for uma empresa de fogos, ela tem que ter alvará de licença junto ao bombeiro também. O bombeiro tem que dar o laudo técnico para ela funcionar, bem como o posto de gasolina e outras atividades que correm risco de explosão, né? Então, está relacionado. Então, são documentos que você deve observar para a constituição da empresa. Seguindo aqui, passando em frente, olha só. Após você constituir a empresa, e você vai então fazer aí o enquadramento, né? O enquadramento desta empresa para o recolhimento dos tributos. Se nós não comentamos isso ao longo do nosso curso, mas vou falar a vocês aqui o seguinte, que nós temos no Brasil um regime tributário que se divide em 4, né? Nós temos todo o sistema tributário e depois nós temos um regime tributário que se divide em 4 dentro deste sistema tributário. É o lucro real, o lucro presumido, o lucro arbitrado, né? E o simples nacional que todos conhecem ou já ouviu falar. Nós não vamos adentrar em questões de tributo aqui, mas só para salientar nas questões relacionadas ainda à atividade do
da constituição da empresa, se o ramo de atividade da empresa e faturamento da empresa permitir que a empresa seja enquadrada no Simples Nacional, dentro de um prazo de 180 dias, você deve fazer este pedido de inscrição após a saída do número, após, né, a concessão do número do CNPJ. Aí você vai fazer este enquadramento. Por que eu digo isto? Porque você tem que analisar as questões relacionadas aí a este enquadramento, se vale a pena constituir a empresa e enquadrar no Simples ou não. Aí é questões de análise. Lembrando que para isto toda a documentação da empresa tem que estar devidamente já arquivado, né? Tem que estar em dia para que você possa fazer, então, este enquadramento junto à Receita Federal. Para isto, quando você vai lá fazer a constituição da empresa, está elaborando o contrato social e levando à junta comercial, você já deve preencher uma declaração e arquivar na junta comercial em que a sua empresa está devidamente possibilitada de enquadrar-se ao Simples Nacional. Ela está cumprindo aí os requisitos da Lei Complementar 123. Se você tiver esta declaração, você já pode, então, em seguida, após a Constituição, fazer o enquadramento da empresa no Simples Nacional. Fazendo isto, obedecendo estes critérios, você pode já, a partir do próximo mês, quando a empresa estiver iniciando a movimentação, já utilizar-se do benefício do Simples. Se você não fizer isto, perder este prazo, você só vai poder utilizar-se no próximo ano, no próximo exercício. Pessoal, nós temos agora aí um momento de perguntas para vocês estarem enviando as dúvidas até o presente momento.
Olá pessoal, estamos de volta. Um grande abraço ao pessoal de São Francisco, Minas Gerais. Muito obrigado pela participação. Professor, um exemplo. Sou casado e sócio de uma empresa. Resolvo separar da esposa. Ela tem direito em minha parte da empresa? Pessoal, aí é aquela questão que nós colocamos aqui com relação ao direito de família, né? Se estiver dentro de tudo aquilo que nós colocamos aqui, estiver casado com separação parcial de bens, e ali essa constituição da empresa for após o casamento, ou se for um relacionamento estável já por algum tempo, então tem uma série de análise que tem que ser feita. Porém, a grosso modo, vou dizer a você o seguinte, que ela tem direito. Vale a pena aí a análise com relação ao direito, né, as questões relacionadas aos detalhes que devem ser levados em conta. Mas, a grosso modo, evidentemente que ela vai ter direito, bem como os filhos que você possuir junto com esta esposa, certo? O pessoal de Manuel Ribas, Paraná, um grande abraço a vocês aí de Manuel Ribas. Professor, até mesmo quem for MEI precisa de inscrição estadual? Olha só, quando você abre ou você constitui uma empresa, um tipo de sociedade MEI, né, microempresário individual, se ela for uma empresa comercial, você deve fazer um cadastro. Após fazer a constituição do MEI, que é bastante simples, no portal do empreendedor, você deve fazer um cadastro junto à inscrição estadual, junto ao Estado, que vai permitir você emitir nota fiscal de compra e vendas de mercadoria. Se ela não for MEI, se ela não for comercial, você basta ter ali somente a abertura da empresa que já sai junto com o alvará de licença da prefeitura. E em algumas prefeituras você precisa solicitar nota fiscal de prestação de serviço, certo? E aí muitas vezes pode ser eletrônica ou não. Então, quando for MEI, você tem que observar estes detalhes aí. Agora, pessoal, nós temos aí uma atividade para que vocês estejam exercitando o que nós aprendemos até agora. Onde registra o contrato social da empresa e onde registra um estatuto social e o que significa a sigla CNPJ. É somente para que vocês estejam exercitando aí o que nós aprendemos até o presente momento. Uma boa atividade a todos vocês. Olá pessoal, estamos de volta. Falando aqui da nossa atividade, vamos ao quadro onde nós vamos ver a nossa atividade. Olha só, onde se registra o contrato social? É registrado na junta comercial ou no cartório. E onde se registra um estatuto? É registrado no cartório de títulos e documentos. E o que significa a sigla CNPJ? Significa Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, certo? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí conectados, agradecer aqui as nossas
auxiliares, a operadora de quadro, a operadora de câmera, agradecer às nossas tutoras eletrônicas, um grande abraço a todos vocês. Quero deixar um abraço a vocês e dizer até a próxima, se Deus quiser, mas vou deixar também um vídeo para que vocês estejam aí assistindo, né, para completar a nossa aula. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. A seguir, um passo a passo para você abrir a sua empresa. Antes de começar toda a parte burocrática, reflita se você tem perfil empreendedor para abrir um negócio próprio. Fazer isso, motivado por frustrações pessoais, muitas vezes resulta em fracasso. Pense em um negócio inovador e que traga algum diferencial para prosperar no mercado. Elabore o contrato social, definindo o objetivo e o ramo da empresa, aspectos societários e formação do capital social. Leve o contrato social e os documentos pessoais dos sócios à junta comercial ou ao cartório de registro de pessoas jurídicas. Para as empresas, esse passo é equivalente à obtenção da certidão de nascimento de uma pessoa física. Deve-se verificar se há alguma outra empresa registrada com o nome pretendido. Geralmente, é necessário preencher um formulário próprio com 3 opções de nome. Há estados que já oferecem esse serviço pela internet. Se tudo estiver certo, será possível prosseguir com o arquivamento do ato constitutivo da empresa, quando geralmente serão necessários os seguintes documentos: contrato social ou requerimento de empresário individual ou estatuto em 3 vias, cópia autenticada do RG e CPF do titular ou dos sócios, requerimento padrão, capa da junta comercial em 1 via, ficha de cadastro nacional, FCN, modelo 1 e 2 em 1 via, pagamento de taxas através de DARF. Vale lembrar que os preços e prazos para abertura de empresa variam de estado para estado. Para isso, o ideal é consultar o site da junta comercial do estado em que a empresa estiver localizada. Registrada a empresa, será entregue ao seu proprietário o número de identificação do registro de empresa, NIRE, que é uma etiqueta ou um carimbo feito pela junta comercial ou cartório, contendo um número que é fixado no ato constitutivo. Com o NIRE em mãos, chega a hora de registrar a empresa como contribuinte, ou seja, de obter o CNPJ. Entre no site da Receita Federal para fazer isso. Com o CNPJ cadastrado, é preciso ir à prefeitura ou administração regional para receber o alvará de funcionamento. O alvará é uma licença que permite o estabelecimento e o funcionamento de instituições comerciais. Isso é feito na prefeitura, na administração regional ou na Secretaria Municipal da Fazenda de cada município. E geralmente são necessários os seguintes documentos: formulário próprio da prefeitura, consulta prévia de endereço aprovada, cópia do CNPJ, cópia do contrato social, laudo dos órgãos de vistoria, quando necessário. Depois, dirija-se à Secretaria Estadual de Fazenda para pedir a inscrição estadual. Em alguns estados, é possível resolver isso pela internet. Atualmente, a maioria dos estados possui convênio com a Receita Federal, o que permite obter a inscrição estadual junto com o CNPJ, com um único cadastro. A inscrição estadual é necessária para a obtenção da inscrição no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E, em geral, a documentação pedida para o cadastro é documento único de cadastro, DUC, em 3 vias, documento complementar de cadastro, DCC, em 1 via, comprovante de endereço dos sócios, cópia autenticada ou original, cópia autenticada do